sobre traumas dentários em crianças. Você já ouviu falar em usar prótese em criança? Continua aqui comigo, eu sou Yanara Pinho e esse é mais um vídeo do nosso quadro Doutora Responde. E a dúvida de hoje é da Narayana Rocha. Ela perguntou o seguinte, ela assistiu nosso vídeo de traumatismo e perguntou: relacionado ao trauma, ficou uma dúvida. Quando usar prótese após a perda de um dente de leite precoce? E se essas próteses, esses aparelhos, eles atrapalham o desenvolvimento orofacial? Então, antes de mais nada, obrigada, Narayana, pela sua dúvida. Achei uma dúvida inteligentíssima, inclusive. Então, a gente pensa em criança, a gente não pensa em prótese para criança, né? Prótese, normalmente, a gente pensa em pessoas mais velhas. Mas existem, sim, próteses para criança. E nesse caso específico de traumatismo, a gente vai falar em um aparelho, uma prótese chamada mantenedor de espaço estético funcional. Por quê? Em geral, aí, uma altíssima porcentagem dos traumatismos, ela vai envolver a região dos dentes da frente. Então, vamos falar sobre uma perda precoce de um dente da frente. A gente sabe que quando a gente perde um dente ali na infância, né, quando é muito antes do tempo previsto, ou seja, muito precocemente, né, seja por cárie, uma cárie mais profunda, um traumatismo, como é esse caso, a gente precisa repor esse dente sob risco de a gente perder o espaço ali para a vinda do dente permanente futuro, certo? Então, a gente perdeu o dente, se a gente não repõe, a tendência é que os dentes do lado se inclinem e ocupem aquele espaço. Isso, em geral, acontece nas crianças mais novinhas, ali mais ou menos até 2, 3 anos de idade. Depois desse período aí da vida da criança, se ela perder o dentinho, a gente não tem muito risco de perda de espaço nessa região. Porém, os dentes da frente não têm só a função de manter ali o espaço para o dente permanente que vai vir futuramente. Eles têm outras funções também. Por exemplo, fonética, fonação. Vocês já observaram que alguns sons, alguns fonemas, quando a gente vai falar, a gente coloca a língua aqui nessa região da frente? E se a gente não tem um dente nessa região aí da frente, a tendência é que o fonema fique anômalo, ou seja, ele seja falado de uma maneira errada. Então, os dentes da frente também têm essa função. Então, essa também é uma das indicações do uso da prótese em crianças, do mantenedor de espaço. Nesse caso, não vai ter a função só de manter o espaço, mas também de fonética, deglutição, ou seja, como a gente engole. Já observaram que quando a gente vai engolir, façam um teste aí agora. Quando a gente vai engolir, a gente coloca a língua aqui nessa região. Se a gente coloca a língua aqui e a gente não tem um dente na região, a tendência é que também a gente posicione a nossa língua de maneira errada. Também a gente vai ter um problema na deglutição. E além disso, a estética. Então, a criança ali perdeu o dente muito novinha, ela está na escola, está em um ambiente social que outras crianças da mesma idade têm a presença desse dente, a tendência é que a criança fique retraída, né? As crianças, às vezes, apontam algumas coisas das outras. Então, também esse dente vai ter uma função aí estética, de bem-estar para a criança. Então, não é só manter o espaço, é também estética, fonação, deglutição e a própria mordida, a forma como a criança encaixa os dentes. Para que tudo isso fique em equilíbrio, a gente precisa da presença de todos os dentes. Então, essas são as indicações. Porém, se é uma criança ali de uns 6 anos, 7 anos, está ali na fase já da troca dos dentes, já trocou vários dentes ali da região anterior, a gente vê numa radiografia que os dentes permanentes já estão próximos de vir, aí não tem necessidade de a gente colocar um aparelho, porque ela não vai sofrer com a parte estética, ela não vai sofrer com a parte funcional, visto que ela já está no processo de troca dos dentes, tá bom? Então, essas são as indicações principais para o uso desse tipo de aparelho. E a segunda dúvida da Narayana é se essas próteses atrapalham de alguma maneira o desenvolvimento orofacial. E a resposta é não. Por quê? Porque esses aparelhos eles são feitos justamente para acompanhar o crescimento da criança. Então, eles têm ali uma espécie de uma catraca, né, ali na região de céu da boca, e aí essa catraca ela vai sendo expandida ao longo do tempo, claro, sob supervisão do dentista, do odontopediatra da criança ou do ortopedista, ortodontista da criança. E ele vai fazendo esses ajustes à medida que a criança vai crescendo para acompanhar o crescimento dela, ou seja, não vai segurar o crescimento, o aparelho vai crescer junto com a criança. Claro que se a criança usa esse aparelho muito novinha, o que vai acontecer? Provavelmente dali a algum tempo ela vai ter que substituir esse aparelho, porque ela vai crescer uma quantidade, né? As crianças desenvolvem muito rápido, então vai chegar um ponto que ela vai crescer tanto que o aparelho vai estar totalmente expandido e vai ter de ser feito um novo aparelho. Então, espero que tenha ficado bem claro. Narayana, obrigada mais uma vez por sua dúvida. Aguardo vocês no próximo Doutora Responde.